com relação à posição do reservatório no sistema, ele pode estar montante do sistema. Ele pode estar montante do sistema, tá? Ou a jusante dele. Normalmente, a montante é o mais comum, mas tu pode utilizar o reservatório a jusante, que seria o reservatório de sobras, que ele tem uma peculiaridade, tá? Ele vai receber a água do sistema, assim como ele vai abastecer o sistema, dependendo da condição da linha piezométrica, tá? Então, aí, no reservatório de montante, a entrada d'água se dá por cima e a saída se dá por baixo, tá? No reservatório de sobras, tanto a entrada quanto a saída ocorre por baixo, tá? Essa é uma característica do reservatório de sobras. Como é que ele funciona? E é bem interessante vocês entenderem esse conceito, porque esse conceito é o próprio conceito do abastecimento, do que acontece no abastecimento. Vocês mediram isso quando consideraram a perda de carga lá naquela planilha das redes de água, tá? Então, vejam, o reservatório de montante está abastecendo o sistema. Quando começa a aumentar muito o consumo, tá? Essa linha piezométrica baixa, ok? Quando não está tendo quase consumo, como de madrugada, essa linha piezométrica fica aqui mais alta, ó. Então, vejo que tem linha piezométrica sem consumo de água e linha piezométrica com consumo de água, tá? O que vai acontecer? Quando não tiver consumo de água, ou seja, a linha piezométrica for essa aqui, mais alta, a pressão no sistema é maior que a pressão, que a cota do reservatório de sobra, do reservatório de jusante. Então, o reservatório de jusante vai estar enchendo, a água vai estar entrando nele, ok? À medida que vai aumentando o consumo no sistema, a linha piezométrica baixa, ou seja, o sistema se despressuriza pela perda de carga dele mesmo. E aí o que acontece? Não tem mais força para essa água entrar no reservatório de sobras. Começa a ocorrer o contrário, esse reservatório de sobras, que aí teoricamente está cheio, ou praticamente no nível máximo, ele começa a abastecer o sistema, ou seja, ele ajuda o reservatório de montante a abastecer o sistema exatamente quando o sistema está com maior demanda. Tá? Então, veja que é inteligente o uso do reservatório de jusante. Tá? Ele vai encher exatamente quando o teu sistema não precisa, que vai ter sobra de água. Okay? Mas quando o sistema demandar mais, ele vai ajudar, ele vai complementar o reservatório de montante. Tá? Então, o reservatório de montante, o que ele se caracteriza? Por ele passa toda a água distribuída, ou seja, toda a água que vai abastecer esse sistema aqui passa pelo reservatório de montante, tá? Tem entrada por sobre o nível máximo da água, ou seja, a gente viu que tem o volume útil que tem o nível máximo de água. O abastecimento desse reservatório, a entrada desse reservatório ocorre acima desse nível máximo e a saída no nível mínimo. São dimensionados para manterem a vazão e a altura manométrica do sistema de adução constantes. Tá? Então, eles fazem a regularização da pressão e da vazão também. E possui uma subtubulação de entrada de água e outra de saída. Tá? Esse é o reservatório de montante. O reservatório de jusante armazenam água nos períodos em que a capacidade da rede for superior à demanda simultânea para completar o abastecimento quando a situação for inversa. Tá? Ele vai abastecer, então ele vai estar enchendo quando o consumo for menor que a capacidade do sistema e ele vai estar ajudando o sistema quando se inverter. Reduzem a altura física e os diâmetros iniciais de montante da rede, ou seja, ele permite que o sistema se torne menos robusto, um pouco menor, tá? Isso é economia na implantação, e somente recebe água nos períodos em que a vazão de alimentação da rede supera a de consumo, ou seja, quando o sistema está com a linha piezométrica mais elevada. Neles, uma só tubulação que parte do fundo serve para a entrada e a saída da água, alimentados pelo reservatório de montante.
Tá? Então, a entrada e a saída, como eu disse anteriormente, se dão por baixo. Aqui a gente tem algumas situações, tá? Que mais que decorar elas é entender cada uma delas, é entender o nosso processo. Professor, Oi, pode falar. não, é que eu não estava enxergando essa. Acho que era só eu, então. Agora apareceu aqui para mim os slides aí. Pode continuar. O anterior, esse aqui tu tinha visto. Não estava enxergando isso aí. Mas pode continuar. Desculpa, esse aqui, na realidade. Então, puxa, tu perdeu a. Bom, depois acompanha na gravação. Para os demais alunos estava aparecendo, pessoal, a imagem certinho? Sim, professor. Para nós, sim. Sim. Tá. Beleza, Anderson. Desculpa, então eu acho que algum problema, às vezes dá esse probleminha na questão da internet, aí some. Qualquer coisa me avisem que eu passo e volto, tá? Para aparecer, se alguém não enxergar ali. Tá? Então, aqui só vendo algumas situações, vejam essa situação aqui, pessoal. A imagem de cima, tá? É aquela história do reservatório tá num ponto mais elevado. Então, reservatório de montante, ok? E aqui o plano estático, ou seja, a linha piezométrica sem perda de carga, tá? E o plano dinâmico com a perda de carga ali, ok? Então, pressão estática lá em cima, pressão dinâmica um pouquinho mais baixa, ali que tem a perda de carga, tá? Então, é uma situação comum numa cidade como Caxias, por exemplo, que tem um reservatório num ponto mais alto. Aqui embaixo é uma situação que se vê nas cidades litorâneas, nas cidades mais planas, tá? Que não tem elevação topográfica, tá? Não tem, o terreno não te permite isso. Então, tu acaba tendo que construir um reservatório elevado. Se você for na praia, você vai ver que tem pequenos reservatórios elevados por causa disso. Tá? A cidade é plana, então é um reservatório de montante elevado. Em ambos os casos, são reservatórios de montante. Tá? Aqui tu tem uma outra situação. Um reservatório apoiado de jusante, onde o sistema não é abastecido por um reservatório de montante, ele é abastecido por uma bomba. Tá? De novo, aí vem aquele problema que a gente falou. A bomba aqui vai estar operando com uma situação, quando não há consumo, e vai estar operando com outra situação quando há consumo. Então, é a linha piezométrica com consumo zero, linha de pressão estática, linha de pressão no consumo máximo. Tá? A variação, então, da altura manométrica, isso aí impacta na eficiência da bomba. E com sobra, abastecendo o reservatório de jusante. Aqui a situação que a gente tinha visto anteriormente, reservatório a montante e reservatório a jusante. Então, em vez de ser uma bomba, tu está abastecendo por 2 reservatórios. Tá? Aqui uma situação com reservatório intermediário. Isso aqui pode ocorrer quando tu tem cotas muito elevadas. Aqui, na realidade, tu vai ter um reservatório 1 e um reservatório 2, então, que atende as cotas mais baixas. De certa forma, aqui o que tu está fazendo? Esse reservatório 2 ele está despressurizando o sistema, tá? Ele está diminuindo a pressão no sistema, para que não chegue, ó, vê, tu está na cota 710, cota 650, a pressão estática aqui seria de 60 metros de coluna d'água, ou seja, 600 quilopascais praticamente, maior que a norma permite. Então, tu usa um reservatório 2, que aí tu permite ter uma pressão dinâmica satisfatória e uma pressão estática dentro do limite. Tá? Aqui é um exemplo de um standpipe, tá? Funcionando como um reservatório apoiado em um elevado. Tá? Então, atualmente, também estão disponíveis modelos de reservatório com 2 ou 3 compartimentos verticais, permitindo atender diferentes zonas de pressão. Okay? Então, o standpipe funciona assim. Quanto à forma do reservatório, tá? Aqui a gente poderia entrar numa... A discussão aqui vai ser mais de projeto hidráulico ou mesmo de eficiência de volume do reservatório, tá? Mas aí tem a questão construtiva, que a gente não vai detalhar muito, a questão da construção civil, tá? Dependendo do material, é mais fácil fazer ele retangular ou fazer ele circular, tá? Reservatórios cilíndricos é muito mais fácil ser circular, reservatórios pré-moldados também, reservatórios metálicos
reservatórios de concreto pré-moldado, normalmente o formato cilíndrico é favorável, tá? Reservatórios moldados em loco, aí o retangular pode ser mais fácil pela questão das formas, ok? Então, a forma do reservatório deve proporcionar máxima economia global em fundação, estrutura, utilização da área disponível, equipamentos de operação e interligação das unidades, tá? Se a gente fosse ver simplesmente a área de parede pelo volume da reservação, aí eu teria que fazer a comparação entre perímetro e área em planta. Tá? Aqui, ó. Qual seria o volume de reservatório? Qual seria o desenho de reservatório que geraria aqui um perímetro menor para uma área maior, tá? Porque isso aqui resultaria, se a gente multiplicar pela altura, uma área de parede menor para um volume maior, tá? Então, seria também outro raciocínio a fazer. Mas não é tão simples assim, não é só isso que tem que se levar em consideração, tá, pessoal? Tem que levar em consideração questões construtivas mesmo, tá? Como o formato dos reservatórios de terraços, semi-terraços e apoiados, normalmente é de forma circular ou retangular. Entretanto, de modo geral, não existe restrição quanto a outras formas, tá? Então, reservatórios daqui a pouco apoiados pode ser hexagonais, octogonais, mas só faria isso por questões aí estéticas mesmo, tá? Os reservatórios retangulares normalmente são divididos em mais de uma câmara, isso é bastante usual também, tá? Pode também ser feito isso nos cilíndricos, não tem problema. Aqui, além dessa questão que está falando por último aqui, da padronização de reservatório, arranjo das unidades no terreno, estudos econômicos, também levar em consideração a questão construtiva mesmo, tá? Por exemplo, o tipo de forma que eu vou usar e assim por diante. Acesso ao terreno, para daqui a pouco decidir por um pré-moldado. O que a norma traz? A forma do reservatório deve proporcionar máxima economia global em fundação, estrutura, utilização de área disponível, equipamento de operação e interligação. Claro que dependendo da forma, ela pode ser favorável em um aspecto e desfavorável em outro. Tá? E quanto ao material? O material de estrutura do reservatório deve ser escolhido após estudo técnico e econômico, leva em consideração as condições de fundação, a disponibilidade do material na região e a agressividade da água e armazenamento do ar atmosférico. Então, por exemplo, um reservatório metálico na praia pode ser desfavorável pela questão da corrosão. Tá? Aqui algumas formas, eu já tinha passado isso para vocês, então só para reforçar essa questão, em matéria do retangular, o resultado de menor comprimento das paredes, a relação 3/4 é a melhor, a relação perímetro-área do retangular. Aqui alguns reservatórios elevados, okay? Com as formas mais variadas. Aqui outros são formas mais malucas. Na Disney, por exemplo, tu vai fazer um chapéu do Mickey. Aqui, ó. Pode ter até... Isso aqui, obviamente, é externo, né? Mas, e normalmente, isso aqui pode ser tanto em reservatórios metálicos quanto de concreto. Materiais dos reservatórios, tá? Aí, falando um pouquinho dos materiais. Os grandes reservatórios, o mais comum é o concreto armado e hoje o aço vitrificado. Tá? O aço, ou chapa de aço mesmo. O aço vitrificado tem sido bastante utilizado agora. Tá? Reservatórios menores, aí pode ser de fibra, metal, também um reservatório metálico, ou até mesmo alvenaria. Tá? Aqui fala em madeira, borracha, é muito difícil esse uso. Então, reservatórios maiores, via de regra, concreto armado. Esse concreto pode ser pré-moldado ou moldado em loco, ou então o aço. Tá? Reservatórios menores, aí pode ser utilizados materiais plásticos, como polietileno, PAD, fibra de vidro e assim por diante. Aqui, ó, um reservatório elevado de concreto armado, um reservatório apoiado vitrificado, e aqui, obviamente, não é um reservatório de abastecimento público, tá? Mas só por curiosidade, um reservatório de polipropileno. Mas, por exemplo, no projeto de vocês, tá? Se você propor um reservatório, pode ser de fibra.
O único cuidado que tem que ter, pessoal, é ver se o material utilizado ele pode ficar exposto ao tempo. Senão talvez tem que pensar em fazer uma casa para ele, alguma coisa assim, tá? Ou mudar o material. Aqui o critério para projetos de altura, então, do reservatório, aquilo que a gente tinha falado para vocês. Olha aqui, ó. O volume útil é a diferença de altura entre o limite máximo e o limite mínimo, tá? Aqui o limite da boia, essa é a folga do reservatório, e aqui o limite de extravasamento, onde já vai ter o ladrão ali, então. Então, esse limite mínimo para quê? Para evitar a entrada de ar, tá? Formação de vórtice, até a futuro cavitação de bomba e assim por diante, tá? Evitando, então, que o sistema tenha um mau funcionamento, porque a entrada de ar dificulta a saída da água. Aqui algumas questões que a traz, tá? Então, o controle deve existir no reservatório. Isso é importante para daqui a pouco a gente ter, até verificar eventuais infiltrações, rachaduras, alguma coisa assim que pode ter nas paredes do reservatório, tá? Que não sejam visíveis. A estrutura de medição e controle deve ser protegida contra eventuais efeitos danosos da cavitação, né? Principalmente para a entrada de ar. Aqui algumas questões da entrada de água, tá? No dimensionamento da canalização de entrada de cada unidade deve ser processado o acréscimo de vazão decorrente do isolamento de uma delas. Isso quando ele é compartimentado. A velocidade de água na canalização de entrada não deve exceder o dobro da velocidade na do torneamento do reservatório. Ou seja, tu não pode reduzir a área, a seção transversal, em mais da metade, né? A entrada de água deve ser dotada de sistema de fechamento por válvula com porta-adufa manobrada por dispositivo situado na parte externa do reservatório. Então, aqui está dizendo que o reservatório, válvula com porta ou adufa, normalmente são de fechamento rápido, tá? O registro gaveta que é de fechamento lento. Então, normalmente os reservatórios recomendam fechamento mais rápido. Deve ser verificado o impacto decorrente da queda de água no fundo do reservatório vazio, que aí para evitar eventuais problemas no chão do reservatório. No caso de entrada afogada em reservatório de montante, a canalização de entrada deve ser dotada de dispositivo destinado a impedir o retorno da água, tá? Isso aí, como aqui em casa a gente tem essa mesma coisa, normalmente faz isso como que a canalização de entrada esteja acima do nível máximo do reservatório, tá? Essa figura que a gente mostrou para vocês. Olha aqui, ó, a entrada de água está aqui no limite da boia. Professor, uma pergunta ali para não deixar aquele limite último ali. Tem uma boia também que faz o acionamento para fazer o preenchimento? Tem, né? Isso, tu pode ter aqui, ó, duas situações, tá? Como numa casa, tá? Se tu tem um abastecimento por gravidade, ok? O único controle que tu vai ter é o dessa boia, vai ter na realidade 2 controles por boia, tá? Quando chega nesse nível, fecha a entrada de água, tá? Na realidade aqui vai funcionar sempre, aliás, desculpa, quando é por gravidade vai ter só um controle do limite máximo, tá? Fechando a entrada quando chega nesse nível. O limite mínimo tu não precisa ter um controle, é só tu fazer a saída nessa altura que o que tiver abaixo não vai sair, tá? Tá tipo o cano de saída naquele limite ali, né? Mais que isso ali não vai baixar, né? Mais que isso não vai baixar. Isso quando o abastecimento do reservatório é feito por gravidade. Quando o abastecimento é feito por bomba, ou seja, quando tu tem que recalcar a água até o reservatório, aí tu vai ter que ter aqui 2 chaves boia. Essa aqui no limite máximo para desligar, quando chegar nesse nível, desliga a bomba, e aqui no limite mínimo para ligar a bomba, tá? Tu vai ter a saída, pode ser aqui também, mas tu vai ter que ter isso aí para que acione volte a ligar a bomba. Aí tu vai ter que ter 2 chaves boias, ou uma chave boia com essa regulagem. Uhum. E vareta, né? Geralmente se bota. Pode ser de vareta. Hoje tem até sensor de nível que faz isso, tá?
Acho que um sensor também tem. Hoje em dia está sendo mais utilizado o sensor. Mais moderno. Mas pode ser, assim, por a própria... Depois acho que eu tenho algumas imagens que não sei se tem nesses aqui ou é... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aqui é um sensor de nível, tá? Aqui é o registro automático com torneira boia. Mas tem também uma chave boia elétrica. Acho que não tem imagem. Nas instalações prediais, tá? Uma chave boia que funciona mesmo. Ela tem acionamento elétrico conforme o nível que ela tá. É uma boia mesmo. Então, aqui o medidor ultrassônico, ele fica lá em cima e ele mede através do reflexo, então, das ondas que ele emite. Aqui é a questão, então, da questão dos vórtices, cavitação na entrada de ar no sistema, tá? Como evitar. O problema da entrada de ar é que causa cavitação nas bombas, que são partículas são bolhas de ar que aderem por uma questão de variação de pressão ali, tá? Vão aderir, vão ficar no rotor da bomba e aí vai quebrando, vai furando a bomba. Redução da capacidade de vazão em adutoras, pela própria entrada do ar. A entrada do ar, como eu disse, dificulta a saída da água, e diminuição da capacitação de reservação, tá? Pelo volume ocupado pelo ar. Aqui está a situação, então, do reservatório apoiado, semi-enterrado, enterrado, tá? A questão da entrada e saída. Beleza? Como pode ser feito. Então, pode trabalhar com ela afogada ou entrada livre. Aqui só mostrando um reservatório de entrada livre e um reservatório de entrada afogada. O primeiro seria o reservatório de montante, e aqui seria um reservatório de jusante, por exemplo, só para comparar. Aqui está o corte de um reservatório, o corte simplificado de um reservatório elevado. Okay? Esse aqui com uma tubulação de entrada e uma tubulação de saída separados. Aí ainda o extravasor, ou seja, o ladrão. Aqui algumas regras para saída de água. Então, a gente já viu para a entrada, agora para a saída, a velocidade da água na canalização de saída não deve exceder 1,5 vezes a velocidade na tubulação da rede principal. A saída de água deve ser adotada um sistema de fechamento por válvula com porta-adufa, como eu disse para vocês, preferencialmente de fechamento rápido, tá? Mas com cuidado de que esse fechamento também não gere o golpe de Ariete feito muito rapidamente. Então, principalmente associado à bomba. Aqui outro item da norma, que é jusante do sistema de fechamento, deve ser previsto dispositivo destinado a permitir a entrada de ar na canalização. Exatamente uma válvula, então, que permite a entrada de ar, nesse caso específico ali, no dispositivo de saída. A saída de água deve pedir a formação de vórtices e a entrada de ar na canalização, e a saída de água deve ser protegida por crivo ou grade. Crivo é uma espécie de... Como é que eu vou explicar para vocês? Eu acho que eu também não tenho aqui a imagem do crivo, eu mostrei que na primeira aula. É como se fosse uma ponta da tua tubulação ali perfurada, tá? Funciona mais ou menos como uma grade. A saída de água deve ser protegida por crivograde com abertura máxima de 50 milímetros e com área de passagem pelo menos 50% maior que a da seção de saída, para que a velocidade não fique muito elevada. Aqui, questões do extravasor e da descarga de fundo. Pessoal, aqui depois vocês leiam, tá? Eu vou passar isso aqui rapidinho, que eu quero fazer ainda um exercício com vocês. Tá? São regras da norma, bem simples de entender. Em relação ao extravasor, né, que é o ladrão, e a descarga de fundo, a limpeza do reservatório. Aqui está o desenho de norma, então, do reservatório circular com cobertura de cúpula. Tá? A gente viu fotos desse reservatório aqui, bem comum.
Aqui está a imagem de um reservatório, então, intermediário. Okay? Aqui só mostrando, depois você olha com calma também, o detalhamento construtivo do reservatório. Aqui um reservatório elevado em concreto, nesse formato meio diferente ali, parece um disco voador, tá? Mas aí mais uma questão estética. Aqui, pessoal, a gente vai começar a ver os critérios para projeto mesmo e para dimensionamento, tá? Então, algumas condições gerais e as condições específicas principalmente. Eu destaquei algumas aqui para vocês, tá? A cada zona de pressão deve corresponder a um volume útil previsto em um ou mais reservatórios interligados, tá? Então, se trabalha com zonas de pressão diferentes, lá, como a gente viu, bairro alto, bairro baixo, a gente vai ter que trabalhar preferencialmente com volumes úteis diferentes. O volume último correspondente a uma zona de pressão pode estar total ou parcialmente incluído em reservatório de outra zona, quando essa for mais econômica, ou as obras mínimas necessárias para de uma etapa de implantação da rede forem compatíveis com essa condição de funcionamento temporário. Ou seja, o que quer dizer? Que tu pode, daqui a pouco, ter duas zonas diferentes abastecidas por um volume único de reservatório. Tá? Aqui, critérios de volume, que a gente vai entender um pouquinho mais, que vamos explorar então um pouquinho mais para o fim de dimensionamento. O volume necessário para atender às variações de consumo deve ser avaliado a partir de dados de consumo diário e do regime previsto de alimentação do reservatório, aplicando esse fator de 1,2 ao volume assim calculado, para levar em conta incertezas dos dados utilizados. Veja que aqui ele está multiplicando por mais um fator, um coeficiente de 1,2. O volume útil do reservatório elevado deve ser fixado considerando a compatibilização das variações de consumo com o sistema de recalque, visando a minimizar os custos de investimento de operação, ou seja, aquela questão de não trabalhar com o reservatório muito maior que precisa. O restante do volume útil necessário à zona de pressão abastecida pelo reservatório elevado pode ser incluído no volume útil do reservatório principal na zona de pressão imediatamente inferior. Quer dizer assim, que daqui a pouco, se tu já tem um grande reservatório, ele pode ter as duas utilizações, tá? As duas finalidades, melhor dizendo. Aqui um critério de literatura, então, e o volume total de reservação, no mínimo, 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo, tá? Isso era utilizado na norma anterior, parou de ser utilizado, mas é bem interessante. Então, o volume do dia de maior consumo, né? É a vazão per capita vezes a população vezes o coeficiente do dia de maior consumo, que é o K1. Tá? Com relação ao reservatório elevado, o volume deve ser maior que 1/30 do volume do dia de maior consumo. Isso quando tu tem um sistema com dois reservatórios, né? Um apoiado e outro elevado. Normalmente o volume fica entre 10% e 20% do volume total. Okay? Então, aqui está dizendo como é que normalmente é o comportamento do reservatório elevado. O restante do reservatório apoiado ou enterrado, quer dizer, a escolha pelo reservatório elevado nem sempre se justifica. Aqui vamos entrar no cálculo então, das capacidades dos reservatórios. Tá? A primeira delas, e que a gente vai se ater mais, é a capacidade útil do reservatório, tá? O volume útil. Então, que é aquela que a gente estudou, então é a capacidade para promover a compensação entre a variação das vazões do consumo ao longo das horas do dia e a vazão constante, máxima diária que chega ao reservatório, reserva de equilíbrio, também denominado volume útil. Tá? Então, esse é o volume que a gente vai calcular para compensar aquela diferença da hora de maior consumo. Pessoal, isso é importante vocês entenderem. Lembra que eu falei na primeira ou segunda aula que o que acontece? Se tu tem duas cidades exatamente iguais, com a mesma população e o mesmo consumo per capita, tá? Ou seja, tem, sei lá, duas cidades de 50 mil habitantes, exatamente 50 mil cada uma, e que cada habitante consuma, em média, 200 litros por dia, tá? Isso quer dizer que os dois, quando eu vou projetar um reservatório nessas duas cidades, esses reservatórios vão ser iguais obrigatoriamente ou não? O que vocês acham? Entenderam? Eu estou comparando duas cidades com a mesma população
e com o mesmo consumo per capita, tá? O consumo médio. Pergunto para vocês, nesse caso, o volume que eu vou calcular para a reservação dessas duas cidades vai ser exatamente igual obrigatoriamente ou não? E aí, pessoal, arrisquem? O que vocês acham? Querem que eu repita a pergunta? Comparando duas cidades com a mesma população e o mesmo consumo per capita médio anual. Se eu vou projetar um reservatório para cada uma das cidades, esses dois reservatórios vão ser exatamente iguais ou não? Depende da cota de nível do terreno, né, senhor? Não, a cota tem relação com a posição do reservatório na questão topográfica, tá? Ali onde tu vai localizar ele. Mas a minha pergunta é assim, vou dimensionar meu reservatório, tá? Vejo que o reservatório, uma forma de dimensionar o volume útil do reservatório, a gente viu ali, opa, deixa eu voltar um pouquinho. É assim, ó, volume do dia de maior consumo, vazão per capita, vezes população, vezes K1. Tá? Vou dar essa dica para vocês. Então eu pergunto, se eu tenho o mesmo consumo per capita e a mesma população, obrigatoriamente meu reservatório vai ter o mesmo volume útil ou não? Depende ali do dia de maior consumo, né? Exatamente. Faz a Tá? diferença. Essa é a questão. Quanto maior for a variação, na realidade a variação horária, tá? Nesse caso, a gente está falando ali multiplicar por K1, porque o volume do dia de maior consumo é uma fórmula pronta. Mas quanto maior for a minha variação horária, maior vai resultar o meu reservatório. Tá? Então, dois reservatórios abastecendo cidades exatamente iguais em matéria de população e de consumo per capita. Aquela cidade que tiver o maior K2 vai ser a cidade com o reservatório necessariamente maior. Tá? Pelo menos deveria ser. Cálculo, então, vamos fazer o cálculo Professor, ali o K2 seria a variação de volume útil ali, isso? A definição de K2, coeficiente da hora de maior consumo, tá? Tu pega a vazão média do dia de maior consumo, tá? Vazão média no dia de maior consumo. Vazão média no dia de maior consumo, isso? Isso. E aí tu vê o pico de hora, o pico de consumo horário, tá? Às 4 da tarde, a vazão média vamos pegar 100 litros por segundo. O máximo que chegou foi 160 litros por segundo. Tá? Essa foi a máxima vazão horária. Então, o teu K2 é 1,6. 160 dividido por 100. Tá? Esse é o conceito de K2. K1, olhando todos os dias do ano aí, tu tem uma média anual. Tá? O dia de maior consumo é aquele em que o K1 vai ser a média desse dia de maior consumo pela média anual. Tá? Também vai dar um valor acima de 1. Esse exemplo ali de dados iguais pode ter variação, porque daqui a pouco, num determinado bairro, podem, certo horário, usar mais e outro não tanto, né? Ser mais intercalados horários, né? De uso, isso, né? Exatamente. Nós vamos fazer um exercício agora, vamos aproveitar, pessoal, vamos fazer o exercício agora, tá? Tem esse exercício resolvido para vocês, mas vou pegar um deles para a gente entender melhor, tá? Primeiro ali, ó, o item 1. A cidade conta com sistema de abastecimento adequado e bom sistema de medição de consumo de água. Quando falo em bom sistema de medição, eu tenho dados de vazão horário, ou seja, eu sei a curva de consumo. E 2, tem o cálculo quando não se dispõe da curva de consumo, tá? Vamos explorar isso aqui um pouquinho agora. Deixa eu abrir aqui um exercício para a gente fazer.
pegar esse exercício aqui mesmo, vamos ver. Pessoal, vou pedir que vocês me ajudem na resolução desse exercício, prestem bastante atenção para a gente entender. Eu acho muito interessante o conceito que a gente vai trazer agora, para vocês entenderem o todo do sistema de abastecimento. Tá? Eu não sei se esse exercício está disponível para vocês, exatamente esse, mas se não tiver esse, tem outros similares. Tá? Bom, um medidor de vazão instalado na saída do reservatório de distribuição de água, vejo que é na saída, tá? Porque é ali que está tendo a variação de vazão. De uma cidade registrou para o dia de maior consumo as vazões apresentadas na tabela abaixo, durante o período de 24 horas sucessivas. Pede determinar a vazão de abastecimento do reservatório, elaborar o gráfico da curva de demanda e determinar o volume útil do reservatório. Determinar o volume do reservatório considerando uma margem de 20% para emergência. Elaborar o gráfico da curva dos volumes acumulados, elaborar o gráfico do volume do reservatório. Calcular o coeficiente de maior consumo diário e calcular o volume do reservatório baseado no coeficiente de maior consumo diário. Ou seja, aí fazer o cálculo sem levar em consideração esse conhecimento da curva de consumo. Tá? Vamos fazer junto esse exercício. Eu vou deixar o exercício aqui na tela, tá, pessoal? E o que eu vou pedir para vocês? Todo mundo abre o Excel e vamos copiar esses dados ali para dentro. Eu vou fazer agora com vocês também, tá? Se for possível, se todo mundo tiver acesso, eu peço que todo mundo abra o Excel aí, ou outra planilha de cálculo, ou como quiser fazer, se quiser fazer na calculadora direto, tá? Opa, eu estou com o Excel aberto aqui, que é dos grupos. Deixa eu abrir outro, um pouquinho. Tá, eu vou pedir só para vocês fazerem assim, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos criar uma coluna aqui, ó. Hora. Vamos dizer que dentro de cada hora, para não complicar demais também, é constante, tá? É a média horária, tá? É hora, vazão. Em litros. Deixa eu ver como é que tá lá. Como é que tá aqui? Aqui. Litros por segundo. Tá? Tá, vazão em litros por segundo. Vamos fazer assim. Podemos começar no 0 no 1, né? Se começar no 1 vai até o 24, se começar no 0 vai até o 23. Vamos começar no 1. Deixa eu ver como é que eu fiz ali no anterior. Vai ser na hora 1, tá? Aqui, pessoal, fui. Meu cachorro quer participar agora da aula. Aqui. Olha aqui, ó. Faço uma planilha assim, tá? Agora eu vou botar, fizeram a planilha, vamos usar ela dessa forma, agora vamos lá para o exercício. Agora copiem lá na planilha de vocês esses dados ali, tá? Todo mundo tem conseguiu abrir o Excel ali, por favor, façam ali a vazão. Então, essa é a vazão em litros por segundo, tá? Durante a primeira hora, durante a segunda hora e assim por diante.
Opa, acho que eu me passei aqui no. Deixa eu ver. 50, 60, 70, 80, 90. Às 20 horas era 150, 120 às 21. 90, 70, 60. O que eu fiz de errado? Ah, não, eu comecei na 1, vai até 24, tá certo. Tá. Copiei aqui exatamente como está ali, tá? Então, agora a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos transformar isso aqui, essa vazão, em metros cúbicos de litros por segundo para metros cúbicos hora. Como é que eu faço isso? Vocês sabem? Vou botar agora a planilha aqui para vocês. Agora vamos seguir pela planilha. Os dados já estão ali copiados do exercício. Como é que eu faço para transformar de litros por segundo para metros cúbicos hora? Um metro cúbico tem quantos litros? Estão me ouvindo, pessoal? Eu. Então eu tenho que dividir por 1000, porque está em metro cúbico, ele é 1000 vezes maior, então se ele é 1000 vezes maior, eu tenho que dividir por 1000, e uma hora tem 3.600 segundos. Então aqui eu vou dividir por 3.600, tá? Vamos ver se dá certo assim, na realidade, se eu estou dividindo e dividindo, eu vou multiplicar, não. No Excel eu não posso botar assim. Eu vou ter que, na realidade, aqui multiplicar por 3.600. Entenderam? Como a vazão está em metros cúbicos, então ali eu divido por 1000. E como está dividindo por hora em vez de segundos, está dividindo por 3.600. Então eu tenho que multiplicar por 3.600, tá? Na prática eu vou multiplicar por 3,6. Ok? Então a vazão em metros cúbicos por hora fica essa aqui. Tá? Pessoal, mas se a vazão, na primeira hora lá, a vazão que eu estou abastecendo na primeira hora é de 180 metros cúbicos por hora, qual foi o volume que eu abasteci ali? Na realidade, não é a que eu abasteci, desculpa, esse é o volume, é o consumo. Vamos fazer assim para ficar bem claro. Aqui eu estou falando de distribuição. Tá? É consumo, distribuição, é a saída do reservatório. O que a rede está pedindo. Aqui vamos botar em volume em metros cúbicos. Se a minha vazão era de 180 metros cúbicos por hora, qual foi o volume distribuído em uma hora? Silêncio, hein? Vamos de novo. Eu tenho uma vazão de 180 metros cúbicos por hora. Tá? Vou destacar bem. 180 metros cúbicos por hora. Em uma hora, qual foi o volume? 180. Quanto? 180. 180, né? Para multiplicar por 1. Beleza? Então aqui, aliás, vou fazer igual. Esse foi o volume distribuído, tá? Ao longo do dia. Então, o total aqui embaixo, total distribuído no dia é igual à soma de todos esses aqui. Então, isso aqui vai dar eu boto
Esse é o volume total, tá? Pessoal, agora vamos pensar. Isso aqui foi o que foi distribuído no dia. Normalmente esse dia vai ser o dia de maior consumo, tá? Esse é o dia que eu tenho que o meu sistema tem que funcionar para todos os dias. O pior dia é o dia de maior consumo, tá? Então, isso é o que distribuiu. Qual é a vazão que tem que entrar no reservatório? Ele equaliza a vazão. Qual é a vazão que tem que entrar por hora no reservatório? Seria a média, a soma de todos os 24? Isso aí, perfeito. Então, na verdade, não precisa de criar. Deixa assim por enquanto. Uma de distribuição. Não, desculpa. Como é que eu vou chamar aqui? Deixa eu ver como é que eu chamei ela no outro para usar o mesmo critério. Não tem aqui. Mas seria a entrada, vamos chamar de entrada mesmo, entrada de água, tá? Pode ser adução, de repente, eu não me lembro como é que tá aí, depois a gente corrige esse termo. Vamos botar o volume em metros cúbicos. Que equivale a vazão em metros cúbicos hora, tá? É igual a 649. Então, agora eu vou somar todos eles aqui, tem que dar os 15.588, tá? Então, aqui é a distribuição, 180. Aqui é a entrada. Olha só, a 1 da manhã, o reservatório está enchendo ou está esvaziando? Tá enchendo. Está enchendo, está entrando mais. Vamos fazer o seguinte aqui, acho que eu vou botar já em metro, para não ter que ficar... Vamos botar em vazão, metro cúbico hora. Mais fácil. Aí, vamos chamar de... Ok? E dá na mesma, né? Então, vejam, igual a diferença entre um e outro. Eu fiz entrada menos saída, a menos distribuição. Então, quando está positivo, ele está enchendo. Quando ele está negativo, ele está esvaziando. Tá? Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Qual seria se eu somar aqui essa diferença, quanto é que vai dar? Se eu somar todas as diferenças, quanto é que vai dar isso? Alguém arrisca? Aqui, ó, vai dar zero, né? A diferença entre o que entrou e o que saiu no dia é zero. Tá? Só que veja o comportamento. Até aqui o reservatório encheu. Aqui ele esvaziou. Aí ele voltou a encher. Tá? Essa aqui é a diferença. Beleza? Então, a gente já poderia, depois eu mostro que a gente já poderia calcular o volume útil do reservatório por aqui, mas nós vamos fazer mais uma coisa. Agora nós vamos fazer os acumulados. Tá? Acumulado distribuição. O que é o acumulado de distribuição?
igual a esse. Aqui vai ser igual a esse mais esse e assim por diante. Às 24 horas tem que fechar 15.588 lá. Tá? Certo? Aqui acumulado e aqui acumulado entrada. A entrada é igual a esse. Tá? Igual a esse mais esse. Ó, de novo. Vou botar aqui. Tá. Vamos usar as casas depois da vírgula, que às vezes tem 0,5 ali. Vamos usar uma só. Então, vejam. Começou sendo consumido 180, depois 396, assim foi acumulando, tá? Enquanto a entrada tem outros valores. Mas no final elas acabam se igualando. Certo? Então agora nós vamos ver a diferença entre eles. Essa diferença seria em módulo, tá? Seria, não importa se não. Então eu vou fazer a entrada menos a distribuição. Olha aqui, pessoal. O pior resultado, o maior resultado, aliás, positivo, está aqui. Tá? Então, aqui o reservatório estaria com o acumulado mais cheio. Tá? E aqui seria a situação... Vou confirmar aqui. Não, aqui, aliás. Seria a situação... Isso... da maior diferença favorável ao acumulado da distribuição. Tá? Agora, eu somaria os dois, tá? Já vou mostrar isso graficamente para vocês. Somaria os dois, mas aí aqui ele teria que estar em módulo, tá? Então, teria que ser dois valores positivos. Então, só para simplificar, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui daria 3.798 metros cúbicos. Tá? São a maior diferença entre o acumulado favorável à distribuição e depois o maior acumulado na situação contrária. Tá? Se eu somar todos os valores positivos aqui todos os valores negativos, por exemplo, está mais fácil. Olha lá quanto dá. Conseguem ver ali? Então, se eu somar esses aqui todos positivos, 3.798. Ok? Então, esse é o volume útil que tem que ter o meu reservatório. Porque eu já vou mostrar isso aqui para vocês entenderem melhor graficamente. Esse aqui é a situação, olha, por exemplo, aqui eu fiz entrada menos saída. Então, aqui é onde a distribuição está maior. Então, na situação mais crítica, eu preciso ter 3.798 metros cúbicos sobrando. Tá? E aqui eu já tenho o coeficiente, posso pegar isso aqui para ver o coeficiente. O coeficiente da hora de maior consumo seria isso, olha aqui, ó. A média é 649,5. O máximo
de vazão distribuída é 1.440. Então, K2 é igual a 1.440 dividido na média. Essa aqui é a média do dia de maior consumo. Essa aqui é a diferença entre a hora de maior consumo, 440, e a média. Tá? Eu posso fazer isso pelo volume, eu posso fazer isso em litros por segundo, tanto faz, tem que dar a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu já tenho informação sobre K2 também. Vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Então, essa situação que a gente tem a curva de consumo. Olha aqui, pessoal. O nosso gráfico está fazendo exatamente isso. Tá? Então, vejam que eu tenho duas áreas aqui. Eu tenho a área embaixo. O azul aqui é o volume que está entrando no reservatório. Tá? Okay? Aqui são outros valores, tá? Mas seria essa vazão de 100 metros cúbicos hora seria o equivalente a nossa 649,5, tá? O que entra no reservatório é sempre linear aqui, é sempre constante, é a área azul, o volume que entra. Esse aqui não acumulado, esse aqui por hora, tá? E vermelho é a vazão distribuída. Então, o volume do reservatório seria essa diferença aqui, ó. Essa área aqui, ó, reservatório esvaziando, ou essas duas áreas aqui, que são exatamente iguais. Reservatório enchendo. Essas duas, a soma dessa aqui mais essa aqui é igual a essa aqui. Tá? Isso aqui está dito aqui, ó. O volume útil é igual à integral de T1 a T2, ou seja, a integral do tempo 1 até o tempo 2, da curva de consumo aqui. Então, vazão QDT, é isso aqui. Menos a vazão média vezes T1, T2. Ou seja, é essa área aqui toda menos a área azul. Ou seja, isso aqui, entre T1 e T2. Tá? Isso olhando para a curva de consumo de vazão. Tá? Agora, olhando para o volume acumulado, é isso aqui. E aqueles valores que eu peguei no Excel aqui, ó, esses dois valores aqui, ó, estão representados aqui, ó. É esse aqui, a diferença, olha aqui, ó, a diferença entre a linha vermelha é a adução acumulada, ou seja, é o enchendo acumulado, e o esvaziando é isso aqui, ó. Tá? Então, essa diferença aqui, somada com essa aqui, dá o meu consumo, o meu volume útil do reservatório. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Tá? Eu, particularmente, descobri que o melhor cálculo, tá, é fazer esse cálculo aqui, que, como eu mostrei para vocês, daria para fazer esse cálculo de duas formas. Ou somando todos os valores negativos, ou somando todos os positivos, ou somando esses dois aqui, os dois extremos. Tá? Isso em módulo, né? Ou seja, seria esse e esse aqui positivo. Daria também o mesmo, os 3.798 metros cúbicos, tá? Eu acho melhor fazer pelo acumulado aqui. Porque aqui se tu tiver daqui a pouco uma situação em que inverteu, aqui por exemplo, eu deixar positivo, aí já fica mais difícil fazer essa soma. Já não fica tão direto isso. Tá? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui, em vez de 280, vou botar 50. Olha aqui, ó. Aí aqui eu já teria que tomar cuidado para somar. E aqui, ó, já não fecharia mais. Deixa eu ver se eu estou somando só as negativas. Já não ó, daria 3.819, não está certo. Certo é 3.384. Tá? Porque
eu tive um momento que inverteu a curva no meio do intervalo. E aí tu não tem mais a necessidade de acumular tanto. Aí o resultado real correto é esse aqui, ó, 3.384 nesse caso. Só voltar ali para o valor do exercício. Vamos ver se eu tenho esse exercício resolvido com as curvas ali para vocês verem. Pessoal, alguma dúvida? Isso tudo pensando... Ô, professor, se tu conseguir depois compartilhar essa tabela aí lá no grupo, lá, só pra gente ter aí. Eu consegui Tá, mas copiar metade, mas eu não consegui pegar tudo. Ah, tá, mas ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Tá disponível para vocês. Vamos comparar, deixa eu deixar aqui do lado. Olha aqui, ó. A única coisa que aqui está em litros por segundo, tá? A vazão de alimentação. Só tá distribuído um pouquinho diferente a ordem, mas é os mesmos valores, ó. 50, 60. Aqui o 180, 396, tá? Então, mas... E aí o cálculo do volume útil. Mas eu não tem problema, eu disponibilizo essa aqui para vocês também, tá? Então, só mostrando aqui como é que fica esse gráfico aqui. Vejam, o volume útil é isso aqui, ó, pessoal. É a parte verde, é a área da parte verde aqui, em relação à área da parte azul. O azul é a vazão de entrada no reservatório e a parte verde é a vazão de saída, tá? E aqui está a curva de consumo acumulada. Eu não consigo fazer a curva de adução acumulada, né? A curva não, a reta de adução acumulada, tá? Mas o cálculo seria esse. Então, veja, pessoal, só para a gente... Vamos usar o nosso ali, está mais visível. Vamos fazer alguns testes aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho K2. Eu vou primeiro diminuir K2. Olha o que vai acontecer. Vejam, vamos deixar de lado aqui os valores, ó. Volume do reservatório, o exercício. Volume. Ou C, né? A capacidade útil do reservatório. Isso aqui é só a capacidade útil do reservatório. 3.798, tá? E K2 igual a 2,217,0901. Vou botar todas as casas, não tem problema. 217,0901. Nem apareceu uma aqui. Bem. Ah. Então, mas se eu pegar e aqui, vamos pegar onde deu K2, foi aqui em 400. Se eu aqui, em vez de 400, botar 300, o que vocês acham que vai acontecer? 300 não, vamos botar 370. O que vocês acham que vai acontecer com o volume? Vai aumentar 3.798 ou vai diminuir? Vai diminuir, tá, pessoal? Porque eu estou diminuindo o meu K2. Olha lá, ó, vai diminuir para 3.744. Se eu botar 450 aqui, aumenta. Tá? Mesmo que eu quisesse manter, eu poderia forçar para manter o mesmo consumo diário. Ó, era 15.588. Eu vou botar aqui, em vez de 400, 450, mas para manter igual, aqui em vez de 90, eu vou pegar aqui, no caso, vou botar 250 aqui, por exemplo. Continua dando os 1.578 e aqui deu igual. É muito pequena a diferença. Teria que aumentar um pouquinho mais aqui. Vou botar... Aumentando cada 600 aqui, por exemplo. Aí eu aumentaria, mesmo que eu diminuísse aqui. Vamos diminuir aqui.
10, sei lá. Aqui diminui demais. Agora não me lembro o valor. Mas então, pessoal, o que está impactando? Além da curva de consumo, além da média, e estaria também impactando a população, impacta aqui essa variação de K2, tá? Vou voltar, deixa eu não me atrapalhar aqui. Aqui. Esse é o valor correto. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse exercício? Entenderam como é que foi feito o dimensionamento? Só continuando aqui, agora, o que a gente tem que calcular aqui? Nós fizemos tendo a curva de consumo acumulado. No exercício pede mais. Também tem casos que pode não ter a vazão horária, tá? Olha aqui, ó. Se eu não sei a capacidade, do cálculo da capacidade quando não se conhece a curva de consumo. Então, eu vou depender do coeficiente da hora de maior consumo, de K2, tá? Eu vou ter que saber a capacidade mínima do reservatório, ok? Eu vou ter que saber o volume diário consumido, tá? Então, o nosso K2 deu mais de 2 aqui, tá? Então, eu poderia adotar aqui 0,318 do volume diário consumido. O volume diário consumido nós temos. Só para fim de comparação aqui, ó. O volume diário consumido foi 15.588, tá? Vou pegar lá de novo. Usaria 0,318 disso, tá? O nosso tem um pouco mais, que é mais de 2, mas vamos usar o 0,318 aqui da tabela. Aí, nesse caso, nosso reservatório teria 4.957 metros cúbicos, tá? Utilizando, se eu não soubesse, a curva de consumo, tá? Vamos ver se está resolvido no exercício aqui. Tá aqui, ó. Aqui é o volume de emergência. Aqui K2, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. K2 deu 2,22, tá? Tá um pouquinho diferente do nosso, por questão de arredondamento, eu acho. 2,22. E aí, utilizando aquele critério ali de... que é o que pede na letra G ali, eu multipliquei aqui, então, por 0,318, tá? Vezes o volume máximo diário, que era 28, aqui, tá? Os 15.588. Então vejo que pelo critério, sem conhecer a curva de consumo, nesse caso daria mais. Tá? Ele multiplicando por 0,318. Calculamos... faltou calcular o volume com volume de emergência. Isso é bem simples, o volume de emergência, nesse caso, foi considerado 20% a mais, tá? Mas, vazão média, acho que todos os cálculos nós já fizemos. Vamos ver o que mais eu preciso falar para vocês. Aqui é um cálculo quando não se conhece a curva de consumo, a gente vai fazer aquele cálculo da tabela ali, ó. Calcule o volume de reservatório para o sistema com as seguintes características. K1 igual a 1,3, K2 igual a 1,7. Consumo per capita 200. Vamos fazer esse exercício bem rapidinho aqui, ó. Me ajudem aqui, ó. 230 litros habitante dias, população 6.000 habitantes, tá? Então, vamos ver ali como é que pede a tabela aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. K2, deixa eu ver se é para resolver pela fórmula ou pelo... Para resolver, então, pela tabela aqui, ó. Então, a gente sabe que K2 é 1,7, tá? Aí, onde é que vai entrar K1? K1 vai entrar no cálculo do volume útil.
qual é o do volume diário, tá? Qual é o volume diário consumido? É 230 vezes 6.000 vezes K1, ok? Que deu esses 1.794 metros cúbicos. Isso aqui vezes 0,223, que é a fórmula para quando K2 é igual a 1,27, eu tenho o volume do reservatório, tá? Esse valor é só do volume útil, não inclui volume de incêndio nem de emergência. Então, esse é o cálculo bem mais simples, né? Quando não tem a curva de consumo. Mas se eu tenho curva de consumo, é o resultado mais confiável. Aqui, como é que se faz o cálculo do volume de emergência? Tá? Bem simples. Como é que eles consideram isso? O consumo de emergência é a vazão máxima horária multiplicado pelo tempo médio de interrupção do abastecimento. Ele seria utilizado para isso. Tá? E o volume de incêndio tem uma série de regras que a gente pode adotar aqui, então, para volume de incêndio. Aí a gente tem que ver a regra do Corpo de Bombeiros, mas aqui só para ter uma ideia aqui. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, vazão para combate a incêndio, menos que 157 litros por segundo, a duração do fogo de 2 horas. Vai depender até de população, tá? Tem algumas regrinhas para isso, mas isso que estabelece é o Corpo de Bombeiros. Pode ser que eles digam assim, considere a população uma vazão per capita, tá, para incêndio. Então, tu vai multiplicar essa vazão per capita pela população. Pessoal, desculpa, eu quis dar um corridão para terminar aqui. Ficou alguma dúvida com relação ao cálculo do volume de reservatório ali ou tudo tranquilo? Conseguiram entender ali? Eu aqui resolvi de duas formas, pela diferença das vazões ou pela vazão, os volumes acumulados. Melhor se resolver pelo volume acumulado, tá? Tem um resultado mais seguro, que foi esse que eu mostrei para vocês, que seria referente a essa... Só um minutinho aqui, pessoal, que o meu cachorro tá. Ô, Raquel, pega o Fred ali. Desculpa. Esse cálculo pelo volume acumulado seria esse aqui, ó. Tá? Seria considerando essa curva de volume acumulado por hora. E ainda tem situações em que o reservatório não trabalha o tempo inteiro, tá? Seria fácil de fazer isso na tabela, tem um exercício resolvido. Porque aí, o que acontece na prática? A tua vazão média de abastecimento é menor, tá? É maior, desculpa, tem menos tempo. Então, teu volume vai acabar resultando maior do reservatório. Tá? Isso é quando a vazão não é contínua. Ou seja, tu tem, sei lá, 4 horas do dia que tu tu desliga a bomba. Ok? Tem um exercício que eu passei para vocês que faz isso, tá? Vou ver aqui. Esse aqui, por exemplo, deixaria 3 horas fora aqui, tá? Vazão intermitente. Aqui também. Então, isso aí acabaria impactando no volume acabaria aumentando o volume do reservatório por causa dessas horas paradas. Beleza, pessoal? Deem uma olhada, os exercícios acho que estão disponíveis para vocês lá no Moodle, tá? Vamos ver aqui. Confirmar. Exercícios de reservação, tá? Vamos ver aqui se estão todos os exercícios. Então, aqui, ó. Tá? Os 3 exercícios e no Excel cada um resolvido em abas diferentes. Beleza? Vou encerrar por aqui, tá, pessoal?
faça esses exercícios e qualquer dúvida a gente pode ir conversando nas próximas aulas. A aula que vem a gente vai ver bombeamento e depois nós vamos começar a fazer revisões. Eu vou fazer na revisão alguns exercícios com vocês, tá? Que vão misturar o dimensionamento das redes com o dimensionamento de adutoras, com o dimensionamento de reservatórios. Tá? A gente vai juntar os dois assuntos e na prova eu posso cobrar isso de vocês. Tá? Então é importante vocês entenderem esses conceitos. Beleza? Boa noite. Beleza, pessoal. Obrigado. Vou parar a gravação agora.